Clidenor, que está sempre nos ajudando aqui no programa, o Clidenor Paz, a falar sobre as plantas, né? E aí eu fico pensando, problema respiratório. Às vezes tem alguém que tem outros problemas, de alergia, às vezes tem algumas plantas que não caem bem, e a gente tem que ter cuidado com a tal da moda. Porque assim, virou moda levar plantas para dentro de casa. Mas que planta que você está levando para dentro de casa? E aí a gente quer entender melhor sobre problemas respiratórios. Será que todo mundo que tem um problema respiratório vai poder levar determinadas plantas para dentro de casa? Tudo bem, Clidenor? Tu que é fitoterapeuta, você que realmente entende do assunto, fica até preocupado com isso, né? Sim, bom dia a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer retornar. É sempre muito bom trazer você, porque a gente sabe que você entende e você sabe que você vai dar dicas para quem está em casa e até para a gente pensar duas vezes, né? Sim. O que seria interessante ter em casa ou não ter, e quando a gente pensa em levar uma planta, dependendo da planta, ela não pode também, de uma certa forma, intoxicar, não? Sim, é importante pensar nisso. Normalmente, usos por curtos períodos e com doses baixas costumam ser seguros, de plantas seguras. Hoje a gente tem um problema que eu considero grave, que é a gente começar a mudar o nome da planta. Porque fulano disse que aquela planta... Qual é o nome daquela planta? É anador. Não, o nome daquela planta é insulina. Nossa. E não são esses nomes, né? Normalmente a gente vai atribuindo nomes de medicamentos de uso convencional para plantas que podem ter efeitos parecidos. E a gente vai perdendo qual é aquela planta. A identidade da planta. A gente não sabe qual é aquela espécie, isso pode sim trazer riscos. Quanto ao que você falou, Mas a gente tem... Mas quem faz isso? São as pessoas mesmo ou são os profissionais que estão mudando? Normalmente são as pessoas. Vou dar um exemplo. A gente fala aqui no programa, fala de uma planta, e aí a gente diz, por exemplo, a gente tem ali no telão... Vamos mostrar, né? No telão, a gente tem duas plantas. A gente tem o hortelã. Uma bem visivelmente hortelã. E a outra é o guaco. O que é isso? Né? Guaco é uma planta nativa no Brasil. Não é comum, eu nunca vi aqui no Piauí, mas ela é muito utilizada em formulações de xarope como expectorante. Eu nunca nem vi. Aqui no Piauí tem dela? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ela é uma trepadeira, ela é uma planta... Ela tem cheiro? Tem, ela tem um cheiro adocicado de umas substâncias que a gente chama de cumarina, que são as plantas que vão ter a principal atividade dela, como relaxante da musculatura lisa, com potencial expectorante. Ela vai também deixar esse catarro mais fino para facilitar com que você consiga expulsar ele. Só que ela não é para todo mundo tomar. As cumarinas vão ter uma ação também sobre a pressão arterial, então não deve ser utilizado por longos períodos. Por isso, Clidenor, que quando eu imaginei trazer esse assunto para o programa, eu pensei em tudo. Até que ponto você tem uma planta em casa que é interessante a família inteira ter? Sim. Por exemplo, olha o que você está falando. Digamos que na minha casa tenha um filho que tenha problema respiratório, mas tem a minha mãe que tenha problema de pressão alta. E pode ter, tipo, uma outra pessoa que tenha problema de diabetes, seja lá o que for. Sim. As plantas, o cheiro influencia? O cheiro não, mas o consumo sim. Né? E a gente tem um problema, por exemplo, para diabéticos, porque as formulações tradicionais normalmente são o que a gente chama de lambedor, né? Aqui no Piauí. E o lambedor é feito com açúcar. Ou então a gente tem os melitos, que são lambedores que são feitos à base de mel. E aí já não pode oferecer para as pessoas com diabetes. E geralmente quem tem uma planta dessa dentro de casa não quer só tê-la dentro de casa para sentir o cheirinho dela. Às vezes tem aquela curiosidade de querer fazer o chazinho, saber que planta é. Então essa planta não é tão tradicional, mas nós temos o hortelã. Ter o hortelã dentro de casa faz bem para todo mundo? O hortelã é seguro, normalmente bem tolerado, ele vai ter umas propriedades analgésicas para enxaqueca, e a gente pode utilizar ele até passando nas têmporas, ele alivia a dor, pode fazer gargarejo, ele é bem mais seguro do que o guaco para ser utilizado. Bom. Quais são outras plantas que hoje as pessoas podem ter dentro de casa quando o assunto é respiratório? Pronto. Plantas seguras, que têm um perfil de segurança. Eu gosto de pensar assim, um perfil de segurança bom, que ele pode ter uma utilização mais ampla. Eu gosto bastante do gengibre. Gengibre é fácil de cultivar. E é bonito de se ver? E é bonito, olha ali no telão. Ai, que lindo! E ele tem umas flores, né? Tem. Aqui no Piauí, a gente não vê a flor do gengibre porque o clima não é adequado, totalmente adequado para ela, não chega a produzir flores. Então a gente não vê aqui no Piauí. Agora, por exemplo, bem aqui no Maranhão, que é uma terra bem molhada, né? Costumam dizer que é.
né? Sim. Acredito eu que sim. Já está indo para a Amazônia, Já no né? sul do Piauí, lá para São João do Piauí, tem muitos poços jorrantes e a terra lá é muito fértil. Tanto é que tem uva lá, né? Sim. Eu acredito que em lugares com a terra mais molhada, às vezes pode ser que dê. Não é nem tanto a irrigação, Não? é mais a insolação, A temperatura, insolação mesmo, né? o clima mesmo. Entendi. O Por isso que se torna tão caro quando vem para a mão da gente, às vezes. O gengibre ele é bastante seguro, a utilização dele é bastante ampla. Tradicionalmente ele é utilizado para náuseas, para vômitos. Isso há mais de 2.000 anos existe esse tipo de utilização para ela. Ele é analgésico também, anti-inflamatório. Ele gosta de casa? Dá para plantar em casa, mas é bom pegar ter um pouquinho de sol, né? também, uma insolação também. Muito bom. Esse daí é um dos cultivos que vale a pena você ter em casa, e né? que é uma planta bastante segura. Ele é um pouco pungente, então ele pode irritar um pouco, né? Fazer o chá dele pode ser um pouquinho desagradável, Sim. mas é possível sim de tomar. E a gente fala em 1 grama, 2 gramas e 500 ml de água. Você tem que ferver, como ele é uma raiz ou um rizoma, né? É uma raiz. Agora é muito lindo de se ver, né? Ele é bem bonito. Muito lindo. Eu não conhecia a flor dele, não acha? Eu sempre via só mesmo o gengibre puro e eu nunca tinha observado que é tão bonito. E tem uma sensação, a gente olha assim, imagina que poderia ser o quê? Um pé de milho? Ele é assim, né? Diferente, as folhas. Bem interessante. Ele é muito parecido com a cúrcuma, né? A cúrcuma longa, que o pessoal chama de açafrão, também é da mesma família das gingiberáceas. Que geralmente só chega a raiz na nossa mão. Aí a gente não vê a planta. A gente não vê a planta. Imagina os benefícios dessas plantas. Quando a gente vai fazer a identificação botânica, a gente faz como nessa imagem, né? Que é uma ilustração botânica, que aí você vai ter a raiz, vai ter aí você vai conhecendo você cada vai ver parte tudo, dele, né? E aí, para poder fazer a identificação, a gente precisa da planta completa. Com uma flor, com uma folha, a gente não consegue fazer. Muito interessante. Vamos para o próximo. O próximo que você pode ter na sua casa, mas que o nosso convidado maravilhoso, que Clidenor, veio nos dar as dicas e as informações dos cuidados que você tem que ter também com essa planta. Aí nós temos a canela. Que aí a gente vai ter 2 tipos, a canela da China, a canela de Ceião, mas ambas são utilizadas com essa finalidade também. Qual a diferença? A do Ceião é bem mais cara. Ela é bem mais cara, ela é uma especiaria bem mais cara. A canela da China é bem mais barata, é bem mais acessível. Mas do ponto de vista... é mais raro, a gente pode falar que é porque ela é mais raro, o processo né? de retirada dela é bem mais artesanal, mas ambas funcionam para as mesmas finalidades, né? Muito ela é uma planta que a gente tem que ter bastante cuidado. Na verdade, todas as plantas têm que ter bastante cuidado em crianças abaixo de 7, 6 anos e tem que ter bastante cuidado também quando a gente fala de gestação. Então, é uma planta totalmente contraindicada na gestação, é a canela. Não deve ser utilizada, ela pode estimular o útero, então a gente evita totalmente o uso dela. Sim. Tá? Aí nós temos essa daí e que é difícil também ver o cultivo dela, né? A gente não tem a árvore por aqui, mas ela é muito barata, é muito fácil de comprar. Eu fico imaginando, eu olhando para uma casca dessa, eu fico imaginando como é o plantio dela. É a árvore, ela cresce como uma árvore, é retirada a casca, e aí quando bota para secar, a casca fica emboladinha daquele jeito, ela se enrola. É tirada a casca da árvore. Pronto, que interessante. Vamos para o próximo. Próxima planta que você pode ter também excelente para problemas respiratórios. Eu estava vendo aqui na minha lista que tem alho. E o alho é fantástico, é uma das melhores, na verdade. Porque além dela ter uma ação local contra bactérias e vírus, ela também vai ter uma ação sobre o sistema imunológico. Agora, Clidenor, são umas plantas que a gente não vê plantio delas. É Não. muito raro. Geralmente são grandes empresas, grandes indústrias que fazem o plantio. É como eu te disse, geralmente já vem ela na nossa mão para que a gente compre. A gente perdeu mais essa questão de ter uma produção doméstica, né? Uma coisa que as nossas mães, avós ainda tinham. Eu tenho uma tia, a tia Conceição, lá em Sigefredo Pacheco, que ela gosta muito e ela que faz pra gente o lambedor e aí manda pra gente, inclusive Agora, às vezes ela faz com alho. Que legal, é muito diferente você experimentar algo que vem assim, cultivado dessa forma. Olha, a gente tem que separar as coisas, né? A gente tem a planta medicinal in natura, que é como ela está ali. A gente tem o medicamento fitoterápico, que é o que vai passar por um processo industrial, e a gente tem os medicamentos tradicionais fitoterápicos. Quando a gente fala em medicamento fitoterápico, a gente está falando de uma planta que foi cultivada de maneira adequada, que é a espécie que foi realmente, que teve a edificação. Natural, é o chamado natural.
o medicamento ele já vai passar pela indústria. Só que o medicamento fitoterápico ele vai ter os testes de segurança, de qualidade, e ele vai ter que ter ensaios clínicos, pré-clínicos, para dizer se aquele medicamento tem os efeitos que são atribuídos a eles. Então é mais seguro. Mas sim, são plantas que têm um uso tradicional de muitos anos e já fundamentado, inclusive cientificamente. Mas o alho é uma outra que tem que ter cuidado para pessoas que já tiveram, por exemplo, o AVC e fazem uso de medicamentos antiagregantes plaquetários, porque ela também tem esse efeito de diminuir a agregação plaquetária. Então, por exemplo, se você tem uma cirurgia para fazer uma cirurgia eletiva e você faz uso do pó do alho, do extrato, do óleo do alho, você tem que parar de fazer o uso você pode ter um risco de uma hemorragia pós-operatória. Que interessante. Agora, sim, esse tipo de planta, por exemplo, ela vive bem, é interessante ter no quintal. Dá para produzir, sim. Dá para produzir, é fácil de fazer. Agora, dentro de casa, tem que ter cuidado. Não, melhor deixar fora, mais isolado, muito evitar bom. Animais, crianças. Muito. Vamos para a próxima. Para a gente conferir aí depois do alho. Eu amo alho. Alho é muito bom, dá para fazer um chá de alho com gengibre, limão e mel, que fica uma maravilha. Romã. Olha a plantinha aí do romã, né? Romã, pequenininha, mas romã é mais fácil, você vê com mais facilidade. Romã é muito gostosa, é muito bonita, não é difícil de produzir também. E é muito comum a gente ver as pessoas mascando, né, mordendo a casca da romã, o pericarpo da romã. E ela vai ter propriedades antibióticas sobre a garganta, analgésicas também. Então você pode fazer o chá da casca para poder fazer gargarejo. Você ferve, como ela é uma casca, você tem que ferver, faz o gargarejo, não precisa nem engolir. Muito interessante. Além de tudo, além de ser gostosa, ela nos últimos tempos as pessoas têm falado muito dela. Sim. Se falava muito da casca, mas a fruta é maravilhosa. A fruta tem... Bem interessante. Agora, cresce bastante, né? Cresce. Mas se você conseguir botar ela num vaso e podar direitinho, ela fica pequenininha. Fica pequenininha, né? Dá para manter em casa. Tem algumas plantas que se conseguem fazer esse tipo de... Sim. Agora, vamos para a próxima. A próxima que a gente vai trazer é a guaco. Já passou? Qual foi a guaco? Aquela que é uma trepadeira. A trepadeira, que é justamente aquela que a gente não costuma ver aqui. No caso dela, é na parede mesmo, né? Mas qualquer farmácia que você chegar, você vai encontrar pelo menos 3 marcas. Sim. Agora sim, falando de todas essas plantas, existem outras plantas que a gente tem visto na casa das pessoas. O que você chama atenção de pessoas que acabam comprando plantas e deixando dentro de casa? É linda, ainda é excelente para o problema respiratório. Tem algumas plantas que são boas para a pessoa e tem algumas plantas que, na verdade, vão fazer bem, mas vão afastar insetos e tudo. Pronto, isso é interessante. Tem uma planta que chama citronela. Sim. Que ela pode ser utilizada como repelente, e tem uma outra que chama capim-limão. Que é ou capim santo ou capim de cheiro, que são muito parecidos. Na verdade, você não vê diferença enquanto você não cheira ela. Sim. E os cheiros são diferentes, só que a citronela não é para ser feito uso interno. E o capim-limão pode ser feito o chá para poder beber. Né? Então, é uma que tem que ter cuidado, que normalmente as pessoas têm. Mas você está consumindo citronela e não é para consumir. Pois é, além do consumo, fica o alerta aí de plantas que você tem dentro de casa e que você passa a noite inteira sentindo o cheiro delas. Às vezes corre um risco, como você falou. A gente chama e alerta as pessoas que planta... Existe alguma planta que provavelmente você tenha visto na casa de alguém e que você diz, se fosse eu, não teria essa planta dentro de casa? Olha... Principalmente com problemas respiratórios. Lembra de alguma? Olha, tem planta que a gente evita o uso interno, mesmo que tradicionalmente seja feito, por exemplo, a arruda, a gente evita o uso porque ela também tem uma toxicidade. O mastruz, por exemplo, mastruz é muito bom, é muito anti-inflamatório, ajuda a cicatrização muito bem, mas a gente prefere recomendar ela para colocar sobre a pele. Então a gente usa como emplasto em vez de utilizar para uso interno, porque em doses maiores ela pode ser tóxica, né? Em doses maiores e por uso mais prolongado ela pode ser tóxica. Mas como eu disse, no geral, essas que a gente mostrou em doses baixas e por um curto período de tempo, elas são bem toleradas, a não ser que a pessoa tenha alergia a algum constituinte. Pronto. Normalmente elas são bem toleradas. Sabe o que eu tenho visto muito na casa das pessoas? As chamadas copos de leite, que são aquelas plantas que vêm com uma florzinha, que parece realmente um copinho são de leite. Bonitas, né? São
interessantes, não fazem mal para ter dentro de casa? Normal, olha, só para ter dentro de casa, é porque hoje a gente está em moda a questão dos óleos essenciais, mas as propriedades, o que ela vai liberar ali no ambiente é super tranquilo, desde que você não tenha um animal em casa ou uma criança em casa que vai fazer o uso dela, como por exemplo comigo ninguém pode, que é uma planta muito tóxica, pode provocar queimadura, sim. né? Mas essas plantas, o hortelã, o gengibre, são bem tranquilas para ter em casa arrumando. E tem muita gente que tem realmente na áreazinha externa canteiro, da casa, que é bem interessante. Mas eu achei lindo. Agora que eu achei muito fofa foi a do gengibre. O gengibre é lindo. É lindo de se ver. Planta. E assim, Clidenor, sempre quando alguém pensar em ter plantas dentro de casa, é interessante conhecer bem aquela planta, né? É importante a gente fazer uma pesquisa. Hoje a internet facilita muito o nosso acesso, mas a internet também tem informações ruins, né? Você pode acessar o site das universidades, a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Federal de Santa Catarina, tem um herbário digital que você pode ver as plantas, ver um pouquinho sobre elas, entender um pouco, e é uma fonte de pesquisa confiável. Né? Nem todo site, nem tudo que é escrito na internet é correto, é adequado para se fazer. E é aquela história, nem tudo que é lindo de se ver realmente não seja venenoso. Tem algumas plantinhas que são extremamente cheirosas ou lindas de se ver e altamente perigosas. A gente tem uma que não está mais comum, mas tinha muito, que chama espirradeira, que tem uma flor bem bonita. Tem uma folha bem comprida, ela tem um talo fininho e tem flores, ela é muito tóxica. Olha só. Tem umas plantas aí também lindas, brancas, né? Maravilhosas, que eu soube também que elas são bem perigosinhas, né? Caso você venha colocar elas na boca. Tem que ter muito cuidado, que pode ser venenoso. Mas, Clidenor, adorei trazer você pra gente falar das plantas, pensar nessa época que a gente quer tanto que as pessoas evitem gripe, que as pessoas tenham o máximo de cuidado também. Agora, de boa, faz pesquisa, como o Clidenor falou, entre em contato com o Clidenor, ele é um grande profissional, tá aí aguardando por você também. Sempre que a gente precisa, a gente chama ele, quando ele está disponível, ele vem aqui para nos ajudar. O que nós queremos é que você fique bem. As pessoas perguntam muito para a gente também. E aí é importante. Com a fitoterapia, né, com o uso de plantas medicinais, a gente pode atuar rapidamente em questões mais pontuais. E a gente sabe que existe uma dificuldade de acesso à saúde. Sim. E você não quer, eu estou com a garganta inflamada, não estou querendo ir no médico logo hoje, às vezes você realmente não consegue. E agir rapidamente é importante. Agora é óbvio que com agravamento de sintomas, febre, você tem que procurar auxílio médico. Verdade. E chamar atenção, como ele chamou, para a questão das trocas de nomes das plantas para remédios. De repente, o que você pensa que vai melhorar a sua dor de cabeça vai piorar. Sim. Tem que ter muito cuidado, né, Clidenor? Sim, com certeza. Só mais uma vez seu Instagram para as pessoas que não ouviram. Clidenor Paz, só vai ter eu por lá. Fiquem à vontade, pode mandar pergunta por lá se quiserem, e faço atendimentos online de fitoterapia também, então não precisa ir para se deslocar para o consultório no caso da prescrição de plantas medicinais. Muito bom estar aqui com você. E olha, eu te digo, é como o Clidenor falou, né? As pessoas não estão tendo mais o mesmo cultivo que tinham no passado, mas também, se for para cultivar de qualquer jeito, é bom que você busque um profissional, porque não dá certo não.